Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 124 do Rural Talks. Para quem não conhece ainda o Rural Talks, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós conversamos com founders, startups, CVCs, VCs e todos os clientes que consomem a tecnologia oriunda dessas empresas, dessas startups que estão nascendo para melhorar e trazer benefício para o ecossistema do agronegócio. Tudo bem, Kiran? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, tudo certinho. Falamos com todos esses e várias vezes, né? Porque hoje é um repeteco, né? Mas é importante para a gente entender a evolução da startup e como que ela se adequou em relação ao mercado. Porque às vezes lá atrás tinha uma visão, aí de repente mudou, e é interessante, né, descobrir por quê. Tem que se adequar ao mercado, né? Antes da gente chamar o nosso convidado, vou fazer o comercial do bem. O comercial do bem, gente, é Hospital do Amor, que fica em Barretos. Nós estamos ajudando ele numa campanha que chama-se O Agro contra o Câncer. Então, nós vamos colocar um QR Code aqui. Se você achar que faz sentido ajudar essa instituição que atende essas pessoas no momento de necessidade, ajudar essas pessoas, essa instituição que está trabalhando com amor e carinho para prover atendimento no momento muito complicado da vida das pessoas, o QR Code está aqui abaixo. Por favor, vamos ajudar essas pessoas nesse momento. Além disso, quero comunicar a vocês que nós estamos chegando no Rural Investor Day, dia 4 de dezembro, a partir das 13 horas, no Cubo Itaú, com o patrocínio da CNH, patrocínio do Cubo Itaú, da Microsoft, da Globus, da JBAS Sementeira e da Assertif. Estamos trazendo conteúdo de qualidade para quem olha o agronegócio e investe em tecnologia no agronegócio. Inclusive, iremos trazer o estudo da McKinsey, A Mente do Agricultor, explicando como a adoção de tecnologia no agronegócio está acontecendo comparado com outras regiões do mundo. Ou seja, o produtor de soja contra o produtor de milho no Brasil, o produtor de milho no Brasil contra o produtor de milho nos Estados Unidos. Entender essa dinâmica. Além disso, gostaria de informar vocês, startups que estão nos escutando. Nós temos uma trupe de funcionários agora, que são exalquianos, que estão lá ligando e se conectando com vocês para trazer conteúdo no rural para startups. Então, se você vai receber um conteúdo ou uma chamada dessa trupe, que é o Kelson, o Otávio, o João, o Gustavo, o Thales, por favor, deem uma atenção para ele, porque nós estamos coletando informação da sua startup para conectar com as corporações que querem inovar no ecossistema do agronegócio. Agora sim, Kiran Gartland, todos os recados dados. Vamos chamar aqui para falar um grande amigo nosso que, inclusive, participou do 6º episódio do Rural Ventures Podcast, quando a gente começou, quando a gente não tinha estrutura, quando a gente só tinha o quê? Vontade, que é o que importa, né? José D'Amico, CEO da Cycrop, muito obrigado por estar com a gente aqui, agora em carne e osso, porque naquela ocasião nós estávamos online, né? Exato. Cara, muito obrigado por estar com a gente, por voltar a falar com a gente e por explicar um pouquinho da sua história, que naquela época que nós falamos, nós tínhamos a audiência menor, nós tínhamos alcance menor, mas a vontade era a mesma de hoje, continuamos com essa vontade de propagar profissionais, empreendedores que querem melhorar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado por estar com a gente. Legal, eu que agradeço, estou aqui para contribuir aí com vocês. Muito bom. Kira, é muito bom ver que a gente está... D'Amico foi um dos primeiros founders, né, que eu conheci quando entrei no YieldLab, acho que foi em 2019, né, logo lá naquela Impact Hub. Não sei se você lembra, lá dentro do campus de USP. Sim. E eu fiquei muito impressionado, porque até aí eu só conheci startups de marketplace, né, conheci o Grão Direto, vários outros pela bolsa, mas esse foi o primeiro realmente que era... tech pesado. Era lá Moonshot, mas muito legal acompanhar esse caminho, né? Muito bom que a gente faz amizade. É verdade. A gente escolheu um caminho ali, né, de trilhar muito focado em tecnologia mesmo, né? Acho que tem essa questão de
autoral ali de querer com que você acredita e tudo mais, mas, sim, mas é um caminho difícil, Mas acho que é importante a gente explicar para o pessoal que nunca olhou, nunca debateu, nunca conheceu a Cycrop, explicar o começo de tudo. Por que você abriu a Cycrop? Quando você decidiu assumir esse papel de ser o transformador digital do agronegócio? Tá. A gente vinha de um caminho, né? Eu vinha de um caminho e conheci o Renato, meu sócio e grande amigo, de um caminho muito ligado com software para a área financeira, assim, para bancos, né? Eu era sócio de uma empresa chamada InfoServer. Ela foi uma empresa que conseguimos vendê-la para a Wipro. Os gestores fizeram esse caminho e era uma empresa de fundamental importância nos bancos brasileiros, né? Então, muito do que estava por trás de software em qualquer banco era feito ali pela InfoServer. Ali eu tive um papel muito importante. Antes eu vinha para a IBM, trabalhei no primeiro produto da IBM, né? Isso é muito legal, fico muito orgulhoso disso. O primeiro grande produto para Analytics da IBM. Foi a primeira vez que a IBM quis trazer a construção de um produto do Software Group para o Brasil, e era nada mais nada menos do que o grande banco de dados dela, DB2, para Analytics e Data Warehouse. Mas ainda quem comprava isso? Bancos, né? Então, a primeira coisa que eu vi é o seguinte, cara, esse mercado está muito avançado, extremamente avançado, mas é extremamente regulado, né? Então, quando nós abrimos, saindo da InfoServer, abrimos a Tix11 lá na Califórnia, para fazer uma coisa bem disruptiva com a Intel, tinha regulação que batia na gente, tinha uma série de coisas. Falei, cara, é muito difícil lançar um outro negócio aqui nisso. E outra coisa, que tipo de impacto eu realmente estou fazendo no dia a dia? A que tipo de coisa eu estou servindo? Nada de errado ali, mas não falava comigo. Não falava comigo. Então, e o agro, como eu falei lá no início, no sexto, lá sempre o agro, o ambiente era uma paixão que o computador dentro de casa ali roubou o meu tempo e eu acabei me especializando nisso. E daí eu falei, cara, tem uma chance agora de eu sair da InfoServer, da Tix11 e vender minha participação e ir para um caminho que tem uma relevância muito importante no mundo na produção de alimentos. A produção de alimentos anda junto com a proteção do meio ambiente. E, cara, eles precisam muito de tecnologia. Então, tem ali o seguinte, uma grande oportunidade que ela interessa ao bem comum e tudo mais, mas também tem em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Falei assim, cara, eu tô num nível aqui que dá... Porque qual é o problema? Como é que você vai entrar no agro se naquele momento você não sabia o que era o agro, assim? Você era uma pessoa da cidade que, olha, o agro, não tem ninguém agrônomo e tudo mais. Então, você tinha que ter uma grande vantagem competitiva para conseguir competir. Eu falei, cara, e fiz um estudo de mercado, né? Falei, cara, o mundo vai crescer, a adoção de tecnologia vai ser massiva e esses caras vão precisar desde o básico até o mais complexo. Sim. Então, foi o que me levou, mais ou menos, foi isso. E o agro era essa paixão, né? Eu tenho uma coisa, eu li um livro no início da minha juventude que falava que, na verdade, a gente só imita a biologia e a natureza, né? A gente ainda não cria nada, a gente só imita. Qual o nome do livro? Esse livro? Cara, eu vou encontrar e vou ter que passar ali para vocês. Esse livro diz, por exemplo, por isso que você vê na ficção científica, todos os monstros e tudo mais, eles têm caudas, eles têm coisas e tudo, mas eles não têm absolutamente nada de novo. Mesmo quando eles querem mostrar algum alienígena muito feio, ele vem da nossa natureza. Uma coisa muito interessante, já que você falou disso, que existe uma teoria já válida de que quando o Colombo chegou nas Américas, ninguém viu um barco e ninguém viu vela. Conhece essa história? Não. Você só vê aquilo que alguém interpretou para você ou que alguém já desenhou. Não havia um barco com vela. Então, quando as pessoas olhavam, eles diziam o seguinte... As pessoas começavam a ficar ouriçadas, vendo barcos chegar, barcos à vela chegando, só que eles literalmente não conseguiam ver barcos à velas. Não sabiam o que era. Então chegava os líderes espirituais e ele falava, eis que vejo grandes canoas
com faixas com nuvens sobre elas, ou com tendas sobre elas, e ele fazia esse desenho e o outro ele se apropriava desse conhecimento, né? Então existe isso também. A gente só vai reproduzir ali o que a gente viu. E daí quando eu falei o seguinte, cara, tem uma ligação ali muito bela de que a gente aprende com a natureza, então eu vou para esse mercado. Tava um pouco chato demais a questão toda financeira, fazer sistema para boletagem, fazer sistema para ficar mais seguro ATM, fazer curvas de dólar para 50 anos, black shows, cara, todo esse tipo de coisa tava muito, muito difícil, entendeu? Eu fiquei curioso por causa do livro, porque eu não sei onde eu vi, mas eu gravei essa frase na minha cabeça que fala assim: toda solução que nós procuramos está na natureza. A única coisa é que nós não temos tecnologia suficiente para extrair essa solução e resolver esse problema. Absolutamente. O pessoal tem estudado uma coisa muito recente, eu sou bem nerd de artigo científico, que eles estão conseguindo descobrir que nas suas sinapses existem relações quânticas nela que o mundo externo pode influir em como você faz a sinapse, mas de uma forma quântica, entendeu? Explicando certas coisas que a gente tende a entender apenas como espirituais, e talvez sejam de fato, mas que existe. Eu nunca acreditei, né? Eu sou bastante religioso, mas eu nunca, então eu acredito de fato em milagres. Mas eu não acredito num Deus que quebra regras. Não faz sentido um Deus que quebra regras. Ele criou uma tecnologia e tem acesso a uma tecnologia que nós ainda não temos. E talvez nunca teremos. Entendeu? Então acontece aquilo lá de uma forma que a gente não sabe ainda como, entendeu? É a mesma coisa do barco que você deu exemplo. A gente só vai saber explicar. Mas em algum momento a gente vai saber explicar. Exatamente. E eu acho isso muito interessante. Eu gosto de dizer, e essa é uma história de empreendedorismo, que se a gente pega qualquer avenida aqui de São Paulo, o Brasil é muito legal por causa disso, tem muita umidade e tudo mais, você pega um asfalto ali um pouquinho mal cuidado, não é difícil de encontrar isso, que no nosso lugar mais improvável começa a nascer uma planta. É verdade. Entendeu? E se você deixar aquele negócio, aquilo vai tomar e não vai ter a rua. A natureza, ela insiste em viver e ela insiste em criar, entendeu? Então, é da natureza isso, é da nossa natureza isso. Eu até comentei isso com os funcionários da Rural esses dias, que eu estava eu assisto muito Discovery Channel com meu filho, e eu estava assistindo que era episódio especial sobre o Havaí. E que o Havaí ele é coberto com árvores que crescem 30 metros de altura, só que eles não têm raízes profundas. Elas nascem, as raízes são superficiais em cima da larva que secou. Então, olha o quão incrível o negócio, a resiliência da árvore crescer 30 metros de altura com raízes superficiais em cima da larva que secou. É inimaginável o negócio. Essa resiliência é tremenda, né? Sim, a gente tem que aprender com isso, né? Exatamente. Acho que tem um processo... a gente tem que entender, e por isso que eu gosto dessa frase, eu não sei de onde que veio, mas eu gravei ela, que tudo que a gente quer resolver de alguma forma, a natureza já está provendo, só que a gente não sabe extrair ainda. Sim. E eu acho que isso aconteceu durante o nosso período de vivência na Terra, que energia solar, energia eólica, tem várias fontes que a gente não sabia como fazer e agora está começando a ter essa descoberta, né? E a gente está começando a olhar mais para baixo, né? Nanotecnologia. Antes a gente olhava muito para cima, né? Para céu, estrelas, tudo, mas a gente não examinou tudo que está... O macro e o micro, né? são fantásticos, né? Você olhar para fora e olhar para dentro, né? É muito legal. Agora vamos trazer um pouquinho para o papel da Cycrop, né? Ela foi criada, foi fundada por você e pelo Renato, né? Isso. Qual que é o benefício claro que a Cycrop entrega para as corporações? Vocês são uma startup que atende majoritariamente B2B, né? Exato.
Então, qual que é o benefício, claro, que vocês entregam, dado que vocês, como o Kiran até comentou, que é a primeira vez que ele encontrou uma startup tão técnica na frente dele. Qual que é essa relação de benefício que vocês entregam? Porque às vezes não fica muito claro para o usuário final como é esse benefício e como ele é entregue, né, Renato? Né, D'Amico? Desculpa, eu falei do Renato. Não, fica de boa. A gente, eu e o Renato, somos praticamente casados, né? Sociedade é mais que casado. Exatamente. Então, vamos lá. O agro é mais difícil do que grande maioria dos outros setores. Existe uma dificuldade, uma dor latente de que eu preciso de uma informação para tomar uma decisão e eu não tenho essa informação sob alguns aspectos. Eu não tenho ela disponível, eu não tenho ela na integridade que ela precisa, ou seja, eu tenho ela parcialmente, e eu não tenho ela na frequência que eu preciso. Então, esses 3 pilares, você precisa desses 3 pilares para tomar uma decisão. E essas informações não chegam da forma que eles precisam. Então, uma coisa que a Cycrop resolve, e ainda é muito abstrato dizer isso, mas é como eu consigo iniciar a conversa, é o seguinte, cara, o cara que contrata a Cycrop, ele tem uma pergunta que ele não tem a resposta, essa resposta depende de informação. Ele olha para toda a sua estrutura e ele vê pedaços que compõem essa resposta em vários lugares, mas a resposta de fato não chega para ele em frequência, integridade e disponibilidade. O que a Cycrop faz isso é garantir que essas respostas cheguem ali. É diferente de você dizer o seguinte, olha, nós somos um Uber do agro que vai pegar, que você vai fazer um pedido, ele vai achar alguém que intermedia isso. Não, a gente não faz isso. Isso é B2C, entendeu? A gente vai num ambiente mais complexo, ou seja, a nossa dor dificilmente ela é diariamente lembrada como a fome que você tem que ter para comer o iFood ou, eventualmente, a necessidade de ir do ponto A para o ponto B que todo mundo tem. A nossa dor, ela começa a ser mostrada estrategicamente quando o CEO, o CFO de uma empresa começa a se comparar e fala o seguinte, olha, como é que eles conseguem replantar a cana tão rápido depois de identificar a falha? Ou por que tem tanta falha? Ou porque tem tanta daninha e toda vez que eu vou fazer a catação química eu pulverizo onde não precisava? E como que os caras conseguem salvar tanto ao longo da safra? São exemplos disso, mas essa dor não é no dia a dia que você vê. O cara começa a ver, daí ele começa a ver, cara, chama TI ali, a gente precisa resolver um problema de dados. E daí a Cycrop entra, entendeu? Lembra um pouco, não sei se você lembra, antes do Google, né, tinha Alta Vista, tinha outras coisas. Não sou dessa época, né? Então, aí a forma, se você quer achar alguma informação, era tudo por categoria, tinha viagem, travel, né? Tinha coisa assim. Aí para você buscar informação, tinha toda a informação lá, mas você tinha que ir lá, muito trabalhoso. Aí o Google chega e você coloca lá o que você quer e ele te dá uma resposta mais ou menos pronta. Eu imagino um pouco isso, né? Você tá... A empresa já tem informação, talvez não tão completa, mas você tenta organizar e deixa mais disponível para ele e juntar coisas e mastigar um pouco e deixa mais pronto, né, para ele tomar decisões. É isso. Agora, quando a gente vai organizar nos diretórios que você falou, que é interessante dizer o seguinte, quando o Google entrou, o Larry Page, ele chegou e fez um novo tipo de ranqueamento, né? Esse era um problema, em cima de diretórios, né? Então, assim, quando a gente pensa nessas diretórios, então, pizzarias, todas as pizzarias, casas de construção, todas as casas de construção, o diretório precisa. E esses diretórios, a gente usa um nome que chama taxonomia. E por que no agro é tão difícil? Porque se você for fazer essa pergunta para o mundo financeiro, você tem a Bloomberg, daí você tem a Reuters, daí você tem a Thomson. Reuters é broadcast. Você tem o SEI, que esses caras meio que resolveram a parte que, se eu fosse dar para você lá, tempos atrás, te resolviam desses produtos, deixa eu ver o que eu pago. Por quê? Porque existe uma história do qual literalmente, esse termo é esse, a taxonomia. Tem gente que estudou e entendeu o seguinte, cara, no mercado financeiro, você precisa desse conjunto de informações para você operar. Você nem brinca aqui com ele se ele não tem. E nós temos alguns produtos. Acontecem duas coisas no agro.
Uma das razões de o pessoal ter feito uma taxonomia é que ao longo do tempo não mudou tanto as coisas. Você não tem tantas variáveis externas para mudar a taxonomia das informações que um cara de negócios financeiros precisa para tomar decisão. No agro isso muda pra cacete. É porque é muita variável. Sim. Não é que muda as variáveis em si, mas mudam as relações entre variáveis. E outra coisa, eu gosto de dizer que os bancos começaram a fazer isso em final de 1924 no Deutsche Bank, quando foi feita a primeira POC de cartão perfurado, primeira digitalização. A gente está fazendo isso no agro nos últimos 15 a 20 anos. Então, isso gera uma demanda que é o que a Secrop está querendo resolver. Então, é mais ou menos o que você falou e a gente tem que organizar a taxonomia do que essa empresa precisa. Por exemplo, quais são as informações que uma SLC... Posso citar os nomes aqui? O Fred já passou aqui. Uma chefe. Quais são as informações que o CEO precisa para conduzir melhor do que ninguém? A gente precisa... É isso que a gente quer fazer, entendeu? E é um trabalho, assim, que você falou de 1924, quando começou o mercado financeiro. É um trabalho que foi criado na mão, né? Sim. Que é assim, eles faziam o banco de dados na mão, né? Exato. Agora nós temos o advento da tecnologia da inteligência artificial, que isso vai acelerar e extrapolar as variáveis que podem ser analisadas em 1 milhão de vezes, né? Sim. Então isso traz para a gente um benefício muito grande. Você fala com empresas hoje que todas já atuam com algum copilot em algum momento da vida ali dentro para olhar coisas mais simples, né? Mas que, inteligência artificial que a gente, vamos dizer assim, que é palpável para os seres humanos comum, foi esse ano, praticamente, né? Então, em um ano, o quanto cresceu e o quanto o ser humano se adaptou para se relacionar com aquilo. Então, daqui 3, 4, 5 anos, a possibilidade da gente estar se relacionando de uma forma muito mais eficiente e ser uma coisa já incorporada, para mim já é incorporado hoje, tá? Mas assim, eu acho que não é todo mundo que tem isso incorporado, mas para mim já é incorporado. Vai ser muito maior. E aí a taxonomia que você está falando vai ter que ter esse trabalho que vocês fazem de base para que o ser humano comum que está se relacionando com a informação ali tenha vamos dizer assim, um output que seja condizente com a realidade, né? Ou com a informação que ele precisa, né? Sim. Você juntou ali 2 grandes problemas, assim. Primeiro, você trouxe... É um entendimento bastante completo que eu não tenho visto todo mundo ter isso que você falou. Você tem uma questão que você tem que dar a informação que a pessoa quer e pelo que eu entendi no que você falou, a pessoa tem que ter essa autonomia, certo? E ao mesmo tempo tem que criar a taxonomia. Então são 2 grandes problemas. Eu lembro, durante um breve momento, nesses cursinhos extras, ali que você fica um tempo, não é formação, nada, mas eu estive em Berkeley. E lá para fazer uma especialização em Design Thinking. E eles levaram a gente para ter um pedaço da aula na IDEO, que é a empresa lá que fundou meio que o Design Thinking. E os caras bateram muito na tecla de que quando a gente fosse pensar no negócio tinha que trazer um antropólogo. Eu falei, cara, esses caras não sabem o que é uma startup, como é que você vai trazer um antropólogo? Mas voltou eu e o Renato para o Brasil e falamos assim, vamos tentar fazer o que a gente conseguisse. Então emprestamos um cara tal e fomos ali. E aquilo mudou bastante a minha vida sobre você entender como existe os problemas, você tem que entender de um ponto de vista comportamental. Então vamos lá, se o Brasil é a principal potência, eu sempre falo isso, não é só uma crença, é uma crença baseada em fatos. É o país com maior relevância em agro e em meio ambiente no mundo. Sim. Ele é de fato isso. Se alguém quiser dizer que eu estou repetindo que somos celeiros do mundo, eu não controlo o que o interlocutor pensa, mas é o que eu penso, é isso. Dito isso, a gente tem um problema. Eu lembro que quando eu trabalhava com a Intel, no produto que a gente foi criar para microprocessadores, o setor de microprocessadores, segurança em microprocessadores era de Israel.
E eu tinha o Gilad, um israelense, obviamente do soldado também de Israel e tudo mais, e ele comandava as perguntas. E comigo ele era super de boa, eu ficava discutindo com ele nessa conversa. E quando a gente chegava nas reuniões técnicas, esse cara só faltava me matar na reunião. Daí eu falei, meu Deus, o cara é louco, ele é bipolar. Até que um dia eu vi ele brotherzão de outro amigo dele israelense e ele não gostou e o cara malhou ele na reunião. E eu fui aprendendo que os caras conseguiam ter essa relação que o Brasil não tinha. Depois, na IBM, eu lembro que a gente teve um curso em que ele ensinava como fazer negócios com os indianos e com os chineses, porque tinha as coisas. E o que acontece? No Brasil, quem deveria cuidar de tudo isso do agro, dado a importância que nós temos no agro? A TI. E é natural isso. O Ray Kurzweil fala muito sobre isso. Cara, você tinha a evolução, a Revolução Industrial, teve as máquinas a vapor. Você tem um engenheiro de máquinas a vapor, é completamente fora de qualquer outro conhecimento. Depois um engenheiro de petróleo, um bioquímico, um químico. Mas Ray Kurzweil diz que a cada novo ciclo de tecnologia há uma unificação dos conhecimentos. E você vai tendo mais generalistas e menos especialistas. Mas, no todo, você vai tendo mais disponibilidade de informação. Daí me vem um cara de uma faculdade de ponta, da Unesp ou da Exalc, programando em Python, e o cara de TI lá cuidando de chamado de telefonia. Ele fica louco da vida com isso. E o Brasil não sabe lidar comportamentalmente sobre isso. E a gente está se propondo a fazer um tipo de solução que é entregar o que você quer, unificando os requisitos de TI, mas sem tolir o cara de negócio, dizendo que ele não pode fazer isso porque ele não pode instalar o Python na máquina dele, entendeu? Sim. As pessoas não aguentam mais, os millennials não aguentam mais trabalhar nos maiores nomes. Cita os top 5 na mente de vocês, vai dar certinho. Os top 5 das maiores empresas de alimentos do mundo. Eles não aguentam ter um SAP, mas na hora para rodar, eles não conseguem integrar, tem que ser no Excel. As empresas rodam à base de Excel. Eles não aguentam mais isso. Então, assim, existe essa questão comportamental, a gente vai ter que dar autonomia para a galera de negócio, mantendo a governança de dados com TI. E dando ainda a sustentação por TI. Entendeu? Então, não é simplesmente um problema de dar a solução na mão do usuário. Eu tenho que dar a mão do usuário, mas tem que ser sustentado corretamente. E eu acho que o ponto fundamental, olhando para a questão da tecnologia, é sempre olhar pela perspectiva do usuário final e qual que é o benefício muito claro que é entregue. Então, eu sempre gosto de comentar e conversar com as startups assim, não adianta você se apegar à tecnologia se você não entender qual o benefício que você está entregando na ponta final. Então, no final do dia, tudo isso que você explicou para o pessoal que a Cycrop faz hoje, que é organizar o banco de dados, fazer essa conexão, entregar essa solução, seja ela por qual interface o cara quer utilizar na ponta, e o benefício muito claro de você estar entregando isso é estar entregando os dados na forma e na perspectiva que esse cara vai entender. Porque acho que o grande sacada da inteligência artificial foi essa. Entender o diálogo da forma que cada usuário, por si só, sabe perguntar e vai entender a resposta, né? Eu acho que esse é o ponto X da questão, né? É tão difícil isso que eu, como empreendedor, né? E agora você tem uma audiência enorme que está escutando isso. Mas na questão de vulnerabilidade minha, esse é um ponto. Isso é extremamente difícil para a gente como empreendedor. Ainda mais quando você tem essa base tecnológica para mim com uma paixão tão grande. Porque a gente sabe que para chegar, não há uma discordância em chegar no que vocês estão falando. E eu não estou vendo aqui vocês aqui como membros de investidores. Não. Mas como amigos,
vocês têm razão nisso, mas é muito difícil pra gente que tem essa pegada técnica entender. Porque a gente fala o seguinte, cara, então a primeira coisa que eu tive que romper há 20 anos atrás. Um cara que nem você tem razão. Foi difícil romper, ele tem razão. Beleza. Segunda coisa. Cara que estudou menos que eu. Não, porque não é isso. Verdade, não é isso. Verdade. Veja só. Eu tive sempre um negócio seguinte, é um cara que sabe ganhar dinheiro honestamente e eu tô me matando ali e não, tô sendo muito honesto, assim. Porque se você ver a minha história, eu cheguei pro meu irmão aos 20 anos, falei, 19, 20 anos, falei, eu sou burro. Aí meu irmão falou, não, você não aprendeu direito, vou te fazer passar no vestibular. Então, assim, Pô, se ele é burro, eu não sei. Não, mas é que assim, cara, não me formei. Né? Fui receber uma acreditação da IBM de engenheiro de software quando fui ter que trabalhar lá pro DB2, entendeu? Então, assim, não tem essa visão ali que você tá falando, mas o ponto, né, que, cara, eu tive que escutar isso, mas daí eu sustentei isso há 20 anos atrás. Daí foi uns 10 anos, falei, mas esses caras não sabem o quanto é difícil falar isso. Eu sei essa porcaria. Então puxava ainda um pouco. Chegar nesse equilíbrio é difícil. E eu consegui ver isso de algumas formas. Vocês lembram como o Tableau e o Qlik eram líderes de mercado, tinha uma importância muito grande. Sim. E o Power BI não tinha penetração. Não tinha. E, sinceramente, quando eu comparava Power BI com Tableau, era Tableau na cabeça, entendeu? Assim, era fantástico. E o que esses caras fizeram? É óbvio, né, que eles já tinham um efeito de rede muito importante, que era com Office 365, mas esses caras arrumaram um jeito que eu não queria dar todo o mérito deles até a base do Office 365, embora faça sentido. Eu acho que eles chegaram e falaram o seguinte, cara, você quer ter Office 365, desculpa, Power BI, se conecta com Excel, certo? E passa o seu cartão aqui. Então, o que começou a acontecer no agro? O CFO começou, a gente no final tem que baixar tudo para Excel dos ERPs, passa aqui no meu cartão. Diversos clientes nossos, quando a gente ia integrar no final, eu via que a conta estava no nome de um CFO que já tinha saído da empresa. Nossa, e ele estava pagando. E depois chega ali a luta de você ter que mudar a conta para a conta oficial da Microsoft e toda aquela história. Mas esses caras fizeram isso que você está falando. Esses caras falaram, eu peguei uma ferramenta, ela tem um benefício muito evidente. Eu não sou bom igual o Tableau, mas a minha conexão é seamless com Excel. É evidente. Você sabe Excel? Você vai fazer um gráfico você vai aqui. Fazer. Cara, você vai dar um publicar, pegar esse link aqui, mandar por WhatsApp pro seu colega e ele vai ver o gráfico que você tá vendo sem ter que abrir meu Excel. Então, cara, você tem razão nisso. E daí, cara, a gente tá tentando imitar esse negócio. Nessa solução que a gente torrou $1 milhão mais ou menos com a Intel, a gente tinha uma solução que não existe até hoje, que está no seu processador, tá todo mundo que tem um processador Intel tá nesse processador. Ou seja, basicamente eu e o Armando, daqui do Brasil, fez uma solução que a Intel propôs para McAfee, para Symantec, para Phaeton e para uma tal de InfoServer que mudou o nome para TX11, que ninguém conhecia, a gente teve que brigar lá o nosso sócio, o Marcos Santos, teve que brigar lá nos Estados Unidos para deixar pra gente ver a arquitetura de um processador, certo? Para falar o seguinte, inventem uma solução de segurança pra gente. Daí a gente falou, matamos, na hora que vocês chegarem e forem fazer uma transferência do seu banco, e na hora que você for digitar a senha e conta o que aparecer na tela do seu computador, só os seus olhos vão conseguir ver, só olhos humanos conseguirão ver. Se alguém hackear o seu computador inteiro, ele não vai conseguir ver. Tinha aquele pop-upzinho. Era um pop-upzinho, só que só dava para ver pelos seus olhos. Caramba. Entendeu? A gente inventou isso daí e foi matador. Não existe até hoje essa tecnologia. A gente em que é 13... o que a Apple usa hoje, né? Ela passou por isso, mas usa uma tecnologia melhor. Em 13 de fevereiro de 2013, a gente estava na RSA Conference apresentando isso para o mundo todo para fazer uma parceria com o Credit Card. Não deu certo. Não deu certo porque, embora o valor tinha que ser entregue para o usuário final, antes de a gente entregar o valor para o usuário final, a gente tinha que convencer todos os fabricantes de computadores
Lenovo, Positivo, Sony e tudo mais, a instalar um driver especial na hora que eles instalavam o Windows. Eles não viam valor de fazer isso. Entendeu? A gente não consegue. E a gente foi com toda Paranauê técnico. Lembra quando lançaram o Ultrabook? Era para ser ultra leve, ultra rápido e ultra seguro. Eram os 3 U's dele. E o seguro era a gente que de uma empresinha minúscula fazer. Foi um fracasso. Foi um fracasso porque a gente não conseguiu passar o valor. Não tinha valor para os fabricantes de computador vender algo mais seguro. Entendeu? E outras coisas ali, né? Agora, ainda com esse aprendizado, Rodrigues, é difícil fazer isso que você falou, é o que tem que ser feito, mas é difícil pra cacete como empreendedor fazer isso. Mas esse é o desafio, né? Porque a questão de é o que eu sempre falo pro pessoal assim, inclusive já tatuei no braço, né? A questão da perspectiva. Sim, pra você não esquecer. Eu já vi, a perspectiva. Não, perspectiva. Porque assim, a perspectiva pro vendedor é uma, a perspectiva pro usuário é outra, e a perspectiva para quem tá vendo de fora é outra. Se a gente entender que a gente consegue entregar um negócio que se encaixa nessas 3 perspectivas, sim, é matador. Sim. É difícil, é muito difícil, mas... E outra coisa que tem no agronegócio também, né, D'Amico, olhando pro produto que a Cycrop faz e entrega hoje, é o nível de maturidade das corporações com relação a dados. Então hoje, se você pegar quem tem nível de maturidade hoje para receber um sistema que vai organizar, vai padronizar, vai estandarizar as informações de uma forma única, eu acho que não é para contar no dedo da mão, mas assim, vamos olhar pelo aspecto da Forbes 500, né? Pô, quantos tem daquela, né? 50%? Não, sei lá. Menos. Então, assim... E é um negócio que... isso vai ser o ponto crítico da empresa conseguir passar esse movimento, né, de tecnologia do outro lado da avenida e falar assim, cara, eu consegui organizar minha casa porque desculpa, Kira, mas assim, a conectividade só vai aumentar, os gadgets só vão aumentar, o número de dados só vão aumentar, então é melhor você se organizar agora do que você esperar aumentar o nível de dados, aumentar o nível de alimentação de informação que vai vir, e aí você vai ter que parar em um momento crítico do mercado e falar assim, cara, agora eu tenho mais informação para organizar, não estou conseguindo usar tudo isso que tenho em casa, e é isso que vai dar input para você ser o melhor ou um dos melhores, né? O grande problema, acho que eu citei essa semana no newsletter que eu faço, os vantagens e desvantagens do Brasil. Vantagens tem abundância, tem clima, tem solo, tem muita coisa legal aqui no agro, eu falei. Desvantagens ou os pontos negativos é falta de pensamento a longo prazo. E esse é porque a gente vive num país onde é muita volatilidade, muitos problemas urgentes que você tem, que são fogos que você tem que apagar no dia a dia. E então esse mata um pouco essa capacidade de pensar além daquela prazo imediato. Então eu acho que esse é um desafio para alguém que vende uma coisa que traz benefícios a longo prazo, porque o mercado não está pronto, né, para olhar para esse horizonte. Então ele está sempre olhando, não, mas eu não tenho tempo para pensar no futuro, tenho que apagar esses fogos agora. Se você não está resolvendo uma coisa que é urgente e imediato, às vezes você vai ter problemas para achar cliente que tem esse pensamento de... São poucos, né? Não é infelizmente. Você pega essas 500 maiores empresas que você fala assim... A gente tá falando... se você está falando mais... assim, mas no agro ainda são poucos, né? Acho que tem essa visão... Mas são empresas grandes, são empresas centenárias, são empresas que conseguiram passar a arrebentação da dificuldade de produção, da abertura de mercado. Mas no Brasil você vê até os grandes multinacionais quebrando aqui, são empresas de centenas de anos, mas vem aqui no Brasil um outro ambiente, então Você tem uma questão regulatória muito difícil, que ela impede você de olhar para o futuro, e tem um ponto que eu gostaria de trazer aqui. Existe também uma coisa que eu não acredito que
que eu não acredito que as pessoas estão olhando, né? Por isso que eu faço esse discurso sempre. Nós somos os melhores em agro e meio ambiente. Só que a gente tem esses riscos muito grandes. E a gente tem um risco também que é a falta de autoconhecimento. Nós não nos conhecemos, nós somos ainda uma democracia jovem e tudo mais. E nesse autoconhecimento, a gente continua achando que os outros são melhores do que a gente. Síndrome de cachorro. E a gente... daí o que acontece? Daí eu acho que o outro é melhor... E começa a melhorar nessa... O Brasil precisa de um psicólogo. E daí o que acontece? A primeira coisa que dá é que você dá uma de louco e não vou querer escutar ninguém. Não, você precisa. Por quê? Porque uma das características que o Brasil tem é de acolhimento de todos. E a gente vai aprender junto. Então, nesse segundo ponto, o que eu queria trazer é o seguinte. Você pega as 500 maiores do agro. O que acontece? Elas não têm muitos CTOs e muitos CIOs igual os bancos têm, né? E eu sempre digo os bancos por causa da história, não porque eles são melhores ou tudo mais. E daí o que eu queria trazer? Quando você pega um cara de TI que vai implementar uma solução de dados, esse cara vai para a cloud. Ele vai para quem está trazendo, quem está fazendo mais barulho. É natural, é a regra do jogo e tudo mais. Mas quando você entra para uma Amazon, para uma cloud, para Google Cloud, OCI, Azure, todos esses caras, quantos cases de agro esses caras têm? Muito poucos. Quando você é convidado por um summit deles, os cases grandes que você tem são das grandes empresas que não são do agro. E aí está um problema muito sério. Porque você não conhece o seu potencial como diretor de TI da empresa X e você já vai desarmado para que a empresa da marca Y, X e Z vai me informar e vai me dizer o que é melhor. A gente já vai dizendo sim para esses caras. E daí esse cara manda eu pôr o banco de dados X, que ele é o estado da arte para o e-commerce. Mas ele é a pior escolha que você pode fazer para o agro. Então o que eu vejo são empresas gastando milhões em cloud com soluções que não são para cloud. Ainda grandes consultorias que vêm de fora, e aí que sim não conhecem a ideia do Brasil, estão oferecendo soluções que não são de fato adequadas para a pujança que a gente tem no Brasil, entendeu? Eu acho que a gente precisa nos autoconhecer para tomar as decisões corretas, entendeu? Não, a gente vê isso muito na Bolsa, né? Até a própria Bolsa aqui, os contratos do agro aqui foram feitos usando um template do mercado financeiro, que não era para sazonalidade, tinha várias coisas aqui. E a gente vê a mesma coisa quando a gente pega tecnologia de fora e ele não funciona aqui, porque às vezes aqui é outra condição, é a agricultura tropical, e lá foi tudo referência, foi o hemisférico norte. Então, acho que às vezes tem que desenvolver soluções locais para dentro do próprio setor onde você está trabalhando. Fica o desafio aqui, eu acho que é uma boa provocação, né, D'Amico, se a gente tem alguma empresa que pode ser exemplo para a gente falar, inclusive a gente falou aqui recentemente com a Tereos, que tem feito um trabalho excepcional com relação a dados. Recentemente nós falamos com eles aqui, mas se tem alguma empresa que tem essa expertise ou que tem essa oferta, vamos trazer para falar, porque a gente precisa realmente ter essas referências, né, para trazer para o mercado e falar, cara, olha, o modelo é esse, eu consigo entregar dessa forma e é a melhor solução dentre as disponíveis para o mercado XYZ. Porque o mercado eu até estava conversando isso internamente com a equipe, falei assim, gente, as pessoas hoje elas estão muito followers, né? E aí eu até estava escutando um livro e até falei para a turma assim, quando tá todo mundo pensando igual, ninguém tá pensando. Porque tá todo mundo seguindo o outro, então vamos pensar, vamos ver se a gente consegue fazer algo de uma forma diferente, porque se tá todo mundo fazendo a mesma coisa, ninguém tá pensando. Tá todo mundo seguindo. Então existe muito isso, o ecossistema ele é muito positivo para a gente ter essa troca, mas é aquilo que você também comentou. Será que a gente está se autoavaliando? Então, de uma forma que toda vez que você recebe uma informação, você tem que se autoavaliar, falar assim, será que é realmente isso? Isso, tem que ser crítico. Tem que ser crítico. Então, eu acho que
a gente trazer esses exemplos, exatamente para isso que serve o podcast, para trazer esses exemplos de como fazer diferente e não ser um follower só ficar seguindo o que os outros estão falando. A gente está aqui exatamente para mostrar quais tecnologias estão revolucionando a forma como a gente atua no agronegócio, como a gente se relaciona com o agronegócio. E aí eu acho que assim, de uma forma muito simples, eu acho que a gente tem que mostrar para o mercado que, cara, conectar com a Cycrop, ela traz esse benefício. Não é simples instalar a Cycrop, mas o benefício claro e dado, ele é um benefício, vamos dizer assim, a longo prazo. Sim. Então, acho que esse é o grande desafio do Renato, do D'Amico, de passar essa palavra de como se conectar e se relacionar com os clientes a longo prazo. Mas essa interface de conexão de dados, ela é super importante e faz todo sentido para o mercado, para o ecossistema, para tomar melhores decisões, né? Sim. Eu acho que tem isso que você falou, passou diversas vezes na cabeça do Renato. Ano que vem a gente vai fazer 10 anos, né? Eu tenho 2 contagens ali, né? Então, quando a Cycrop começou, o nome Cycrop surgiu, foi em final de 2014, mas quando ela foi de fato registrada e incorporada foi em novembro de 2015, né, que é quando a gente marca de fato a abertura e 10 anos. Né? E eu estou dizendo isso porque nesses quase 10 anos, eu e o Renato já nos criticamos de diversas formas. Poxa vida, a gente podia fazer uma coisa mais simples, né? A gente já não é tão novo aqui para ter que fazer back to the basics, dizer o seguinte, qual é a dor, vitamina, analgésico. A gente já passou pra cacete por isso, né? Minha terceira startup. A primeira que eu fiz, ela resolve um problema extremamente simples. Um cara vai comprar, fazer o estoque lá, que o Sérgio, que é o fundador, está cuidando dela até hoje, cresceu com ela. Era o seguinte, cara, você tem um estoque de autopeças, eu vou comprar de vários fornecedores, eu compro de qual é o menor preço, qual é o fornecedor que me dá no menor preço. Tá vendo? É muito simples, é um sistema que te indica o menor preço e compra. Ok. Cara, legal. Cycrop não é isso, a gente já ficou pensando tantas vezes se a gente não tinha que abordar. Tem um monte de gente que olha e fala, tá, mas eu vejo aqui dado meteorológico, depois eu vejo aqui daninhas, vocês estão no dado meteorológico, vocês estão no daninhas. Não, a gente está querendo resolver a infraestrutura de dados de vocês. Cara, a gente está pavimentando estradas, a gente está fazendo um novo modal logístico dos dados. Vocês acham que isso é simples? Alguém vai ter que resolver isso. Somos nós que vamos criar um novo modal de dados para o agronegócio. E, cara, só que a gente já passou por bastante coisa. A gente tem essa visão de longo prazo. A gente vê o que está acontecendo na economia para tentar fazer algo completamente duradouro, entendeu? Então, mas é uma baita de um desafio que a gente mesmo se questiona por diversas vezes por que eu fui escolher isso. Mas no final, volta ali, Kieran, quando veio o advento desse novo modelo de NLP que levou aos LLMs, que daí o nosso sangue ferve, porque a gente entende dessa porcaria e acredita que entende numa velocidade muito rápida. A gente já estava esperando isso. Quando a gente lançou o NotRumor, não tinha muito isso, né? Antes na nossa casa, que a gente usava ele antes de ser público. Cara, e daí a gente reacende a chama. Cara, a gente faz isso muito bem, entendeu? Claro, você tem que entender o que você faz bem e o que você faz mal, que é gargalo também seu, né? Sabemos os nossos gargalos, precisamos chamar parceiros que nos ajudem a simplificar, mas daí, resolver o que o Rodrigues falou já é um baita de um pepino, né? Porque você fala o seguinte, cara, tem que ser tem que permitir um entry-level, mas servir também pro avançado. Que droga que tem que ser isso, né? Eu podia focar só nesse cara ou só nesse cara, entendeu? Mas eu acho que assim, você é o cara que eu conheço que mais entende de inteligência artificial aí do agro aí. A gente já teve várias discussões, você e o João Mário da NVIDIA e tal. Sim, eu acho que a interface já está pronta, porque a interface é a interface da inteligência artificial. Quem ainda não usou, vai usar, isso você tem razão. Vai entender que não tem forma mais simples de você se comunicar. Sim. Então, acho que é a linguagem, né? Que a linguagem, é isso. Então, não tem entrave de idioma,
não tem entrave de conhecimentos, ele vai te explicar. Então, eu entendo que a inteligência artificial ela veio facilitar, mas ao mesmo tempo ela diminui a distância de quem está à frente nessa corrida, porque a velocidade da aplicação ela meio que nivelou. Sim. Então, assim, tem alguém que vai estar aqui na frente, mas ao mesmo tempo, quem se predispor a gastar um tempo ali vai conseguir acelerar esse pace e essa velocidade vai acabar, vamos dizer assim, aumentando a competição de uma forma generalizada. E uma coisa que eu tenho comentado muito com o mercado em si aqui é assim, o pessoal fala, não, o ecossistema de tecnologia no Brasil, o ecossistema de tecnologia na Argentina, o ecossistema de tecnologia do agro nos Estados Unidos. Gente, não existe linha. Linha existe só no mapa aqui. Tecnologia não tem linha, não tem divisória. Então, se o cara criar um negócio que funciona nos Estados Unidos, que funciona na Argentina, e o cara quer trazer para o Brasil, vai depender do empenho dele de fazer isso acontecer. Sim. Então, eu acho que e a inteligência artificial, ela exponencializou isso. Sim. Então, acho que isso que a gente tem que olhar, que as tecnologias, com o advento da inteligência artificial, cara, pode ser acelerada o pace dela 1000 vezes. Sim. Entendeu? Então, o Andreessen, todo mundo vê o Andreessen hoje, que é o cara do maior VC que importante e tudo mais, mas eu gosto de dizer o Andreessen que eu conheço, brincadeira, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas que é o Andreessen de quando eu vi o Mosaic sendo criado. Eu lembro o dia que eu vi o browser Mosaic e vi na casa de um amigo meu, o Gui Rangel, um futurólogo brasileiro. Vi na casa dele o Mosaic e olhei, cara, é isso. E daí fui descobrir quem que tava fazendo aquilo lá, e é um tal de Andreessen que tá fazendo esse cara. Esse cara, bem nerd e tudo mais, ele diz uma coisa, eu gosto muito da visão dele. Ele falou o seguinte, cara, você ferrou agora o mundo, você comoditizou. Você pega um Copilot, você pega um Claude, você pega um OpenAI 4.0, cara, esses caras aqui têm as suas diferenças, mas eles pegaram o conteúdo da humanidade e todo mundo tem acesso. Quando as pessoas chegam e me perguntam, porque se você gostava tanto do agro, isso daqui é conversa para boi dormir. Você gostava tanto do agro porque naquela época que você queria fazer faculdade do agro, você foi por computação. Meu pai era contador e ele me ensinou um negócio chamado custo de operação. E daí eu vi que o meu custo de operação era um risco muito grande eu gastar tantos anos de faculdade e ter que comprar tantos equipamentos, né, para eu criar uma, sei lá o que do agro, ia ter que investir na educação, investir dinheiro na educação, investir dinheiro em equipamentos para entrar num negócio. E daí alguém estava vindo com um computador que custava $1.000. E esse computador de $1.000 me abria possibilidades, inclusive, recorrentes. Eu poderia voltar para o agro. Daí eu falei, cara, o custo de operação disso é muito maior. E o Ray Kurzweil, de novo, ele falava o seguinte, sempre o custo de operação tecnológico vai ser menor, vai ser menor, vai ser menor, e o problema é que ele vai ser cada vez mais comoditizado. É onde nós estamos hoje. O IA, do jeito que você está falando, do jeito que a gente vê, leva o conhecimento quase a todo mundo, o conhecimento geral, não necessariamente o específico, a quase todo mundo, e a gente tem uma oportunidade ali de não ter mais as barreiras. As barreiras, tem um livro do Media Labs, Nicolas Negroponte, de 1994, que diz o seguinte... átomos being digital, onde a teoria dele é o seguinte, você tinha os átomos e agora você tem os bits. A unidade mínima que existia, que o mundo conhecia, era átomo. Então eu precisava pegar um disco ligado a um átomo para trafegar essa informação. E sob isso eu consigo pôr fronteiras, eu consigo pôr patentes e tudo mais. Mas no bit mudou completamente, então não existe mais fronteiras. A gente está lutando de igual para igual. Mas você não está no MIT, não tem isso. Beleza, cara. Mas a informação já está disponível e a gente é tão bom quanto. E eu acho que você colocou um ponto que é importante. A gente tem um negócio de comoditização e principalmente, que eu acho que a tecnologia traz, é a desintermediação.
Então, sem assim, dúvida. Os processos, a forma como ela é, que depende de fulano de tal, que depende... Cada dia mais a gente vai ter um processo de desintermediação disso. Por quê? A gente fala constantemente aqui, né, Kiran, que os novos gestores do agronegócio, isso vai acontecer em todas as cadeias, mas os novos gestores do agronegócio vão ser nativos digitais. Isso vai fazer com que a desintermediação aconteça, onde a relação pessoal, comercial, que existia no passado com o avô, com o pai daquele fazendeiro, ela vai se dizimando ao longo do tempo até o ponto de ficar 100% nativa digital. E aí igual do mercado financeiro, né? Naquela época do Viva Voz, né? Todo mundo falou, não, é impossível, tem que ter relação, olho no olho, tem que ter relacionamento, tem que falar com o seu corretor. Mas no final, hoje em dia, você é home broker, né? Você faz... Todo mundo falava tem que ser olho no olho, e eu até entendo o jeito que ele falava, só que eu fico perguntando o seguinte, não, porque é uma relação de confiança e tudo mais, eu não sei o que, tá, mas você confia em usar o WhatsApp para falar com a sua filha que está estudando no outro país? Ah, confio. Tá, e aí? E a relação de confiança que é sua filha e tudo mais? Tá, mas você usa a tecnologia para isso. Você compra online. Antigamente você precisa ir lá, experimentar a coisa, tocar, mas hoje você compra no Amazon, no Mercado Livre, porque você acostumou com isso, né? E também tinha uma coisa que o Nicolas Negroponte falou assim, cara, você tem a garantia física, você sabe onde o cara lá, você vai cobrar lá o cara. Tá, entendo o que eu estou falando. Mas e se a gente propor para as pessoas que é o seguinte, o digital te dá mais garantias do que a física. A física era o endereço. Você sabia o endereço. Se aquele cara não saísse daquele endereço, era a sua garantia. Eu consigo te oferecer várias outras garantias, né? É que nem quando você é adolescente no interior, você tinha que pegar a bicicleta e ir na casa de todos os seus amigos para ver onde eles estavam, né? Sim. Hoje não, hoje você manda no WhatsApp e fala onde você está. Exatamente. É muito mais simples, muito mais fácil. Mas dado que tudo isso, essa conversa nossa está envolta aqui, a tecnologia, dados, a inteligência artificial, D'Amico, como que a Cycrop está se posicionando agora dentro desse contexto, ainda mais para atender essas empresas e acelerar esse processo? Como que vocês estão se relacionando com eles, com essas empresas? Legal. Hoje? Você atende, dado que você atende grandes corporações que precisam ajustar e arrumar esse modelo hoje, né? A gente entende que o grande problema das empresas chegarem a essa interface única de linguagem que resolva tudo que elas querem, que a gente acha que é isso, não é de fato nesse algoritmo. Isso a gente tem a oferta. A gente acredita que os problemas estão nos dados das empresas. É essa a questão. Os dados não estão organizados, não chegam na hora que os caras precisam, não tem integridade, não tem disponibilidade, são diversas fontes de informação, e você que tem o produto R2 aí, sabe o quanto é difícil você, uma vez que já tem os dados, fazê-los de fato funcionar nessa interface. Não é tão simples assim. Não é. Então é o seguinte, então eu tenho que ter os dados. Agora que a inteligência artificial não é tão simples. E tenho que prepará-los para que ele consiga entrar no modelo, né? O que nós fizemos, né? Primeiro foi a Cycrop API, falou, a gente vai resolver isso aqui, vamos pôr lá 330 algoritmos com inteligência artificial, o pessoal vai comprar via API, não deu muito certo, mas já era um caminho de organizar esses dados. Outra coisa que a gente entendeu, os caras que a gente começava a vender a Cycrop API, passava um tempo, eles então tinham o Product Market Fit, mas depois de um tempo o cara falava, mas dá para pôr no meu servidor? A gente entende que quanto mais maduro o cara vai ficando, ele vai vendo os riscos que ele tá lá fora. Então, hoje, o que a gente foi evoluindo é fazer o seguinte, cara, eu vou oferecer uma plataforma que resolva todas as demandas desse cliente que já é um trainee, um analista, já é um cara de negócio, que sabe os dados que ele quer, que são dados já processados, que falam com CRM, que falam com ERP, ele vai poder conectar esses dados num único lugar para usar com o modelo que ele quiser de inteligência artificial. Seja os modelos específicos, aqueles que a gente sempre fez, previsão de safra, detecção de plantas daninhas, otimização logística, planejamento de colheita, ou usar esses modelos fazendo pergunta.
Né? Então, assim, cara, como é que está a minha infestação de daninhas aqui? Ou o que eu faço nessa situação? Qual é a melhor estratégia de planejamento de colheita? Essas perguntas mais complexas. O que vocês devem ter percebido quando fazem essas perguntas, e que hoje o pessoal está brincando muito, que é, eu peço uma foto do Homem-Aranha plantando bananeira, literalmente mostra uma foto dele fazendo a plantação de uma bananeira. Isso acontece porque o contexto e o treinamento dos modelos de linguagem são feitos no que você tem de mais disponível do consumidor. Uhum. E quando você fala de um ecossistema do agro, ele por si só tem a bendita taxonomia extremamente complexa. Então a nossa proposta é, além de que nessa plataforma de organização dos dados já para a inteligência artificial, ela treine essa inteligência artificial com os conhecimentos específicos da empresa. E ele tenha lá o seu OpenAI do agro. Que é o SLM, no caso. Que é o SLM, que é o Small Language Model. Né? Existem vários textos que vocês podem ler de como SLMs conseguem sobrepor respostas específicas quando você pergunta sobre o seu domínio de conhecimento. Ou seja, você vai fazer uma pergunta sobre a sua empresa, com o cérebro da sua empresa, de negócio da sua empresa, ele vai se responder bem melhor do que você pegar exatamente a mesma pergunta e colocar ali num chat GPT da OpenAI. Isso é legal, porque nessa descoberta do R2, eu virei para o pessoal que estava programando e falei, galera, tá aqui todos esses livros em PDF, eu quero que vocês subam esses livros para ele ter essa forma de raciocinar conforme a resposta e a necessidade de identificar e responder. E é legal porque eu fiz a analogia de como assim, qual que é a forma que eu penso quando eu tomo decisão. Então, quais são os livros que eu li recentemente que me trouxeram essa forma de pensar e a gente tenta levar para dentro para tentar otimizar. Não é simples, não é simples. É um gêmeo digital do seu cérebro. Muitas perguntas que a gente tem que fazer para ele treinar, né? Mas isso que você trouxe para a gente aqui, D'Amico, é trazer realmente inteligência na padronização dos dados, na categorização dos dados dentro da empresa para tomar melhores decisões. No final do dia é isso, né? Sim. E o que a gente errou e já corrigiu é que nessa história, antes de vir com essa nova plataforma, mas do tempo da pandemia para cá, é que a gente era bastante fiel ao nosso pensamento técnico e chegava para as empresas quando a gente ia moldando isso manualmente nas empresas, né? Então tem essa coerência. A gente não está inventando algo totalmente novo, ele tem toda a nossa história junto. 10 anos de estrada, né? Isso. Mas a gente chegava e falava assim, cara, sabe o que é? Você tem que usar esse banco, você tem que usar essa tecnologia. E daí você tinha uma empresa operando no Brasil, mas que isso aconteceu muitas vezes, mas que o que eles usavam de banco, de tecnologia, de infraestrutura, foi decidido na Europa, foi decidido nos Estados Unidos. E daí nós, com todo o argumento técnico, a nossa autossuficiência, não, você tem que fazer isso. E a ferro e fogo conseguimos implementar em vários lugares a nossa visão. E tecnicamente foi a melhor visão, eles deixaram de gastar. Só que a gente comprou briga. E isso é uma cagada, entendeu? Então, o que a gente tem feito é o seguinte, as is. O que você tem na sua empresa? Cara, eu tenho X, eu tenho Y, eu tenho Z. Beleza, a nossa plataforma fala com todas essas tecnologias. Então, a gente voltou atrás, fizemos esse pensamento de novo de antropologia. Então, eu e o Renato fizemos um movimento de só pensar estrategicamente. Decidimos isso em novembro do ano passado, implementamos em final de março desse ano. Gastamos esse tempo de pensar o seguinte, cara, como é que as pessoas estão vendo aquilo que você falou, o foco na pessoa. Você pode vir crítico, com o pé na porta, achando que tecnicamente é o melhor, mas você não sabe todas as outras nuances que tem por trás. Você tem caras que vão poder ser os brothers da Cycrop, apoiar vocês, você vai queimar porque vocês não chegaram no mesmo alinhamento, né? E a gente então faz isso. O cara traga a infra que você tem, traga os dados que você tem e a gente vai conectar.
Porque no final a gente é uma solução, né? Sim. Então, solução não independe de onde vem, né? The customer is always right. Sim, exatamente. Mas é assim, é uma frase que é aquele negócio de você internalizar psicologicamente isso, porque você acha que essa informação ela é contrária ao seu conhecimento. Então, a primeira coisa que você faz, você rejeita, entendeu? Então, muitas vezes eu falo, não, mas o Steve Jobs falava que se você for deixar pro usuário, ele nunca ia fazer o iPod. Ele chegava lá, o Ford, e falava o seguinte, quando eu fui perguntar o que as pessoas queriam, eles queriam cavalos mais velozes. Então, não é o cliente que sabe sempre. E daí, cara, eles têm razão nisso, mas o viés, nossa, era você, tá completamente certo. Entendeu? Na hora que você ficar grande, você pode falar pra ele que é o que... Não, tudo bem, né? Mas não agora, né? Então é um exercício de humildade também, entendeu? Não adianta você estar certo e ter razão e não ter dado certo o negócio. Não, mas acho legal. E nessa rota da trajetória da Cycrop e da Mico, como que é os próximos planos? Tem planos para o próximo ano fazer captação? Tá olhando para isso? Vocês saíram de uma captação faz o quê? Faz 2 anos? Isso, 2021. 2021. Isso. Como que tá essa rota de captação? Tem esse interesse? Porque acho que agora é um momento que maior do que muito antes era falado, que os dados, o pessoal sempre falava, né, os dados é o novo petróleo, né? Mas agora eu acho que mais do que nunca os dados são tão importantes para o crescimento e para a visibilidade de qualquer corporação. Como que vocês estão nessa rota, dado que tem um crescimento exponencial aí pela frente? Sim. Não tem produto sem investimento, né? Ninguém na história fez algum produto sem investimento. Pessoas me perguntam, às vezes, quando eu dou aula em alguma faculdade e tudo mais, se existiu isso, não existe. Inclusive, a abrangência de um produto e o sucesso dele está ligado com o quanto o cara investiu. Então, se a gente investiu pouco... A primeira coisa que acontece, a Cycrop tomou algumas decisões controversas, mas de quem já estava mais velho. A gente escolheu ter autoridade nisso. A gente escolheu falar o seguinte, cara, eu preciso aprender, eu preciso entender esse mercado e ter autoridade, ter liderança nesse conhecimento. Legal. A gente veio fazendo esses anos. Só que a gente não pode fazer isso sem monetizar. Entendi. Então a gente monetizou, a gente foi trazendo dinheiro, a empresa sempre foi saudável financeiramente, tuchou demais em governança, não devia ter feito isso, mas a empresa foi estável. Chegou um momento que a gente falou, cara, entendemos muito bem e conseguimos pegar as plataformas digitais prontas, Cluve, Webfarms, FarmGIS e a Cycrop API, e entender que ela é parte desse outro contexto. Porque nos outros clientes elas não eram suficientes, você tinha que ir montando as outras coisas. Sim. Corrigimos os erros e entendemos que ele tem que usar todos os dados. Legal. Quanto que a gente tem em caixa? Porque a gente fez o contrário do Vale do Silício. A gente sempre guardou caixa. A gente sempre teve caixa por causa das incertezas do Brasil. Então, por exemplo, a gente nem sentiu pandemia. Ninguém foi demitido, né? Legal. Mas não é muito bom você ter caixa em startup. O Rodrigo vai matar a gente e tem razão nesse sentido. Agora, também não podemos queimar dinheiro sem ter certeza. E daí, nesse momento, a gente está indo para um beta version aí para convidados, que vai inicialmente para os clientes mais tops nossos, que já entenderam toda essa dor. E a gente vai fazer isso agora em 20 de dezembro. E a gente vai fazer uma captação para tudo que é o blow your mind dessa plataforma. Legal. E para isso a gente precisa o ano que vem fazer uma captação com um objetivo muito certeiro. Então, do que é as outras integrações. Então imagina só, você precisa conectar um SAP. Cara, quando eu ver isso, vai ser igual o Elon Musk quando saiu da X.com
Não do Twitter, antes da Confinity. E depois de trabalhar, era dia de ação de graças, ele sai com a equipe dele exausta de ter varado a noite, vai num caixa eletrônico e retira dinheiro no caixa de uma transação feita digital. Nunca tinha acontecido isso na história dos Estados Unidos. Quando a gente chegar e arrastar um ícone do SAP e ligar para um LLM, vai ser a mesma coisa. Pô, mas você vai precisar de grana disso, vai precisar fazer gente de SAP, vai precisar de, sabe? Porque o agro é essa coisa. Você tem muita coisa legada que você não vai poder desconectar do legado deles. Entendeu? Então, a gente vai ter que trazer esses especialistas. Nós já estamos trabalhando em stealth mode por uma tecnologia de RAG Cycrop. Entendeu? Por que isso é importante? Por que você não está usando essas coisas? Porque o agro tem sistemas legados que não vai rodar se você jogar a tecnologia da biblioteca Python, isso, não falando mal do Python, qualquer tecnologia, ali você vai ter que pegar aquilo que funciona na rede daquele cara. Sim. Que não tá, que em certos sentidos é mais moderna do que os outros, mas em certos sentidos não. Que não vamos mexer no que tá funcionando ali, vamos só trazer a solução e acoplar. Isso tem que ser uma base. E acoplar. Outra coisa é o seguinte, eu não posso oferecer uma solução que gere falta de governança ou cliente com a TI. Tem que ser um ajudador, seja um amigo da TI. Isso é um ponto também que eu acho que não só a startup oferecendo, mas a corporação tem que trabalhar internamente, né? Essa colaboração mútua entre programadores, tecnologia, segurança, porque TI, só para segregar aqui para vocês, tudo que é programação, novos produtos e tecnologia da informação, o pessoal vê como segurança, né? Então, fica meio segregado isso. Então, é super importante. D'Amico, estamos chegando ao final, cara. Eu acho que, assim, minha grande pergunta para você para a gente finalizar aqui, você quer falar uma coisa aqui, né, Gatman? Não, eu queria perguntar, não sei se você conhece o FBN lá fora, né? Eles têm o Norm, né? Que é o IA deles acho que eles começarem assim com uma coisa mais simples para o produtor, ter informação de doença, de tudo isso, O que você acha disso? Você já viu? Funciona? Sim. Você acha que é muito difícil ter isso? Eu acho ainda essa visão. Eu não gosto muito do que a FBN tem se transformado, mas quem sou eu para falar de um negócio que eu acho extremamente bem sucedido, sem saber as mazelas que eles passaram. Mas, cara, eles trouxeram um negócio que no fim foi corroborado pelo artigo científico que você me mandou, que a informação a informação mais relevante para um setor está, não sei como pronuncia em inglês, mas os praticantes desse setor. Você precisa compartilhá-las. Isso é muito fácil de falar. Na indústria de software foi isso que deu início ao Linux e mas vai falar isso para o fazendeiro. Eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram trazer de uma forma segura, de duas formas, a opinião deles, o que eles estavam investindo, como eles estavam comprando, que insumos eles estavam usando e tudo mais, e ao mesmo tempo trazer para o mercado. Agora, as pessoas fazem isso sob um tipo de retorno. Eles souberam enxergar aquele negócio que você vê no Brasil, né? O cara vai escolhendo muito em quando ele vai plantar, mas muitas vezes ele olha lá, meu vizinho plantou, né? Só que ninguém quer se mostrar que já estou plantando, vai que dá um erro, e daí porque no bar depois o cara vai falar, tá vendo? Ele começou ali, estava errado, entendeu? Mas você consegue fazer isso de uma forma anônima e montar essa estrutura. Eu gostei muito dessa visão. Acho que existe o Renato chama isso o Renato veio lá da CETIP, né? Então ele pensa numa câmara não interbancária, mas uma câmara de intradados do agro, entendeu? Alguém vai fazer isso é um ponto muito, muito importante. Agora, se você pegar ali sucrocoleiro, eles são um grupo que já divide muita informação entre as usinas, né? Então, uma das coisas que a gente pensou nessa nova plataforma,
como a gente é nerd, né? Tem muitas das coisas que a gente acredita, a gente põe os nomes, os slugs e os tags de operações de foguetes. A gente pensou numa forma de você fazer o launch e o dock, igual um avião faz. Né? Então, assim, a gente pensou em pacotes de dados que eu posso fazer um launch e docar ele em estações entre empresas. Então, por que, por exemplo, uma Cosan não pode fazer dados que com certeza a Cosan não está vendo porque estão dentro lá da sucrocoleira? E daí ele faz o launch disso e doca numa estação entre os caras. É o que a gente está pensando. E depois de um tempo você faz um undock, quando o MOU falhar ali, o negócio, o cara aterriza de novo aquele dado na sua plataforma. Legal. Tá? Pô, legal. Muito bom. Muito bom. D'Amico, acho que a última pergunta para a gente finalizar aqui é: qual que é o seu grande objetivo? O que te move, dado todo esse contexto que nós falamos aqui? Qual que é o grande goal seu e da Cycrop aqui no mercado de tecnologia do agro? Cara, primeiro, eu tenho uma vontade desde sempre de criar produtos que realmente o cara fala o seguinte: nossa, ele não precisa nem lembrar muito da gente, mas ele fala o seguinte: putz, isso realmente facilitou a minha vida. Sim. Né? Isso daqui, cara, se eu não tivesse a forma de sair da minha casa e chegar nesse hospital tão rápido aqui, seria diferente a minha vida. Se eu não tivesse essa informação aqui na minha mão, a minha decisão seria completamente diferente, eu ia errar feio. Então a gente tem meio que essa obsessão de garantir que o nosso cliente tenha a informação e que isso gere um valor muito importante. Esse valor pode ser para a empresa, pode ser para o profissional ali. E tem o seguinte, você tem muito isso da minha personalidade. E a gente precisa tudo isso para fazer uma coisa que você começou fazendo aqui. Antes de qualquer coisa, você falou do comercial do bem. Sim. Para mim não faz nada sentido se a gente não gerar riqueza para distribuir riqueza, entendeu? Isso tem que vir em primeiro lugar. Sim. Agora, a minha competência não é dirigir uma ONG ou fazer... A minha competência é trabalhar com isso. Então, eu tenho a responsabilidade de gerar riqueza com isso para distribuir riqueza, entendeu? E riqueza pode... Não, a gente não está falando de dinheiro aqui. Não está falando de conhecimento, a gente está falando de outras frentes aqui que eu acho que são superiores e podem agregar cada vez mais para o futuro da humanidade, né? Exato. Pode parecer longe esse tipo de coisa, mas se a gente não fortalecer o que nós temos como país e se a gente não trazer essa visão para outras pessoas, a gente pode ser pária, a gente pode ser colocado num futuro numa situação de risco para a gente. Então, como brasileiros, nós temos que ter isso, né? Cara, o que eu tenho na mão, qual o que eu sei fazer bem, eu vou fazer isso de alguma forma para ajudar os outros. Legal. Não, acho que é isso aí. Parabéns novamente por todo o processo, todo acho que constante aprendizado, né? Porque isso é um constante aprendizado. Parabéns pela Cycrop, parabéns a você, o Renato. E estou bem ansioso para ver esse novo produto rodando aí com essa tecnologia de ponta, exatamente, com os foguetes. E agradeço a sua participação para a gente poder trocar uma ideia, conversar um pouquinho. E agradeço também você que está em casa, está escutando, está no táxi, está na bicicleta, como eu e o Kirangar aqui, que fazemos nosso trajeto de bicicleta, nos escutando. E também fica aqui um ponto, eu vou abrir agora daqui para frente, a gente vai abrir uma caixa para que as startups possam se cadastrar e participar aqui conosco. Eu tenho recebido aqui muita ligação, muita chamada de WhatsApp. Eu quero participar, como eu faço? A gente vai criar uma caixa específica para que você, startup, possa se comunicar com o Rural Talks e participar do nosso episódio, porque nós queremos falar com todos. Todos estão muito bem convidados aqui. Então, muito obrigado. Nos sigam no Instagram, rural.ventures, nos sigam no YouTube, rural.talks, Rural Talks. Joinha, compartilhe, que nós estamos aqui para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, muito obrigado, D'Amico, muito obrigado, Kirangata. Até a próxima. Valeu, PH.